Foco por 5 minutos agora, pessoal. Repetindo, isso daqui é o que a gente fez na aula passada, mas como eu perguntei, ninguém me parece se lembra, então vamos fazer de novo. Esperar o quê? Eu vou mostrar, não é para vocês fazerem junto. Então é o seguinte, como que é a estrutura do programa? A gente tem um programa principal, onde a gente vai definir velocidades, a gente vai fazer o faseamento, vai fazer o afastamento final da peça, a gente vai fazer tudo o que não seja o contorno da peça. O contorno da peça pode ser feito primeiro o desbaste. Então vamos lembrar como que era a nossa peça lá. Vou ver se eu acho aqui rápido. A menos de alguns detalhezinhos, a nossa peça 2 é essa daqui, ó. Tem alguns detalhes que são diferentes, mas no geral ela é isso. Ela tem eu fiz acho que o comprimento um pouco diferente, alguma coisa, mas esse formato aqui, o Tel 63 é igual. Aí a gente colocou material suficiente para prender aqui atrás, e aí é isso que nós vamos fazer. Então, a programação desse contorno aqui vai ser como aquilo que a gente fazia na programação verbal, só que, obviamente, com o código. G1, G2, G3. E o que quer dizer isso? Eu vou vir aqui, vou mandar para esse ponto, depois para esse, fazer uma curva até aqui e assim por diante. Vou traçar o contorno. Mas se a gente mandar rodar isso daí direto num programa, vai dar trombada da ferramenta, vai dar um monte de problema. Eu tenho que desbastar a peça. Vou pegar o meu blank com todo o material e vou tirando paulatinamente o material até chegar nesse ponto. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter uma estrutura onde tudo, menos o perfil da peça, vai estar no programa principal. O perfil da peça vai estar no subprograma. Então, a peça que eu programei, está aqui, ó, é o peça 02 sub, a gente já aprendeu como é que faz subrotina. Então, está aqui, esse é o perfil da minha peça. Eu acredito que eu já estou com o blank correto, mas vamos ver aqui, ó. Só de bater o olho a gente vê o quê? Meu último Z é o menos 63. Então, meu blank tem que estar mais de 63 milímetros para fora da castanha. Se meu blank tiver os 63 milímetros do meu blank estiver para dentro da castanha, eu vou trombar minha ferramenta na castanha. E meu maior diâmetro é o X56, na hora que eu saio da peça. Mas, então, meu blank deve estar alguma coisa entre os 53 e os 50, porque o maior diâmetro usinado é o X50 aqui. E aqui é quando eu saí da peça. Então, fui lá no último Z e daí saí do blank. Então, vamos conferir como é que está o nosso blank. Então, vamos dar o 3D View. Workpiece. Tá certo, eu estou com 71 milímetros fora da castanha. Então, se eu usinar até 63, eu vou tirar 2 milímetros aqui do sobremetal. Vou usinar até o 63, então tenho 71 menos... Não, 1 milímetro, estou tirando 1 milímetro sobre metal. Então, vou do 70 até o 63, eu vou ter 7 milímetros
entre meu último ponto de usinagem e a castanha. E aí, como eu tenho 81 milímetros aqui e 71 aqui, desculpa, eu tenho 82, né? Eu tenho 81 mais 1 e 71 aqui, então eu tenho 11 milímetros para dentro da castanha. Então, meu blank já está ok. Minhas ferramentas. Eu estou usando a ferramenta 2 só aqui. Eu vou criar a ferramenta 4 agora. A minha ferramenta 4 vai ser uma ferramenta de acabamento. A gente só programa usando ferramenta direita, o R aqui é de direita, o L é de left e o N é de neutral. Então, eu vou pôr uma ferramenta de acabamento, depois a gente vai discutir mais sobre geometria da ferramenta. Por enquanto, eu vou só falar. Vou pegar aqui a ferramenta que é 4 e vou pôr na posição 4. Opa! Erro. 4, 4, take 2. Então, coloquei lá. Ver que cor está esse cara. Deixa eu mudar a cor dessa ferramenta. Eu vou pôr 155 aqui e 100 aqui. Não está mudando a cor? Vamos pegar essa cor aqui mesmo, né? Errei de novo. Para eu acertar a cor, eu tenho que dar o Assign to Color aqui, coisa que eu não fiz. Vai ser essa cor aqui. Eu escolhi a cor, vou dar o Assign to Color. Ok, agora minha ferramenta está com essa cor. Então, já acertamos a cor da ferramenta, já acertamos o blank. Eu estou na subrotina, no SPF. Portanto, se eu rodar aqui, como eu não não fiz nenhuma coisa, ele não vai executar a peça. Mas, se eu rodar aqui, eu consigo verificar se eu tenho algum erro de movimento. Quer ver? Eu vou dar aqui, por exemplo, vou dar o Start aqui. Se vocês prestarem atenção, ó, ele rodou aqui. Vou dar um reset, vou dar o Start de novo. Só que eu vou dar o single agora. Olha lá, olha aqui embaixo. Estou na linha 11, executou a linha 11, a linha 21, 31, até a linha que tem o M17, que é o final do programa. Já chegou. Próxima linha aqui é o M17. Então, estou na última linha. Não apontou nenhum erro. Agora, eu vou provocar um erro. Aqui, por exemplo, na linha 81, eu saí de um movimento circular e vim para um movimento retilíneo, né? Para uma interpolação linear. Eu vou tirar o G1 daqui, então ele vai tentar executar a linha 81 com uma interpolação circular. Vamos ver o que acontece agora. Vou lá no 3D View e vou executar passo a passo. Olha lá, deu erro. Por quê? Ele tentou nessa linha 81 aqui executar uma interpolação circular. E aí os dados que eu coloquei na linha, é impossível executar a interpolação circular saindo de onde eu estava, que era no x48, z-41, e ir para o x50 numa interpolação circular de raio zero, porque aqui não definiu o CR. Porque, na verdade, esse movimento era um G1. Então, vamos corrigir isso daqui lá. Agora sim, agora não vai dar problema mais. Bom, então, essa é a subrotina, onde eu tenho só o perfil da peça. Como que eu vou chamar essa subrotina dentro da peça? A gente vem aqui, na linha onde eu quero inserir a subrotina. Ou seja, depois, o que eu fiz aqui? Eu liguei a máquina, defini a RPM, defini o limite de velocidade, defini a velocidade de corte,
peguei a ferramenta, passeei, voltei para o Z2, voltei para o X56, porque para eu executar a subrotina, eu tenho que estar com a ferramenta fora da peça, fora do blank, tanto no eixo X quanto no eixo Z. Então, se meu blank tinha 53 de diâmetro, eu tenho que mandar acima de 53. Eu posso mandar, na verdade, até o diâmetro exato e até o Z exato, mas eu não posso estar dentro do pacote da peça. Vamos na lousa agora um pouco. Então, se depois do passeamento o blank está assim, o limite que eu posso estar com a ferramenta antes de rodar o ciclo de barco é esse ponto aqui. Então, para não ter erro, o que a gente faz? A gente bota um ponto um pouquinho para cima. Por que isso? Porque quem desenvolveu a rotina de desbaste considerou isso daí. Isso é uma definição. O desbaste é uma rotina que foi criada por alguém. Rotina super complexa. Vou mostrar para vocês como é que ela é. Bem complexa. Então, o cara, quando estava idealizando isso, para ele conseguir fazer a rotina de desbaste, ele precisava dessa informação aqui. Fora, essa aqui fora. Só para vocês terem uma ideia, olha como é que é a subrotina de desbaste. É esse cara aqui. Ah, eu não vou conseguir abrir aqui, eu vou ter que abrir fora do software. Olha o tamanho desse programa. E veja bem, ele vai rodar qualquer formato que você puser. Então, ele vai lá na sua subrotina de desbaste, vai pegar as informações que estão lá e vai adaptar e vai rodar aqui dentro. Então, ele tem que estar cheio de condicionantes, cheio de C, cheio de faça enquanto, ele está cheio de ciclos que são opcionais, tá vendo? Estamos rodando ainda, não acabou o programa ainda. Ó. É esse cara aqui que vai pegar a informação da subrotina de desbaste e vai picotar aquela informação e gerar o desbaste da peça. Ok? Quando vocês forem capazes de fazer um programa desse, vocês estão bons de CNC. Na verdade, estão bons de programação, melhor do que CNC. Então, voltando lá, vamos voltar para o nosso caso. Então, aqui eu tenho o programa principal, aqui eu tenho a subrotina de desbaste. Algumas dicas práticas. Por que eu ponho um nome parecido? Porque ele vai sempre ficar aqui um seguida do outro. Se eu começar, quando tiver lá 10, 20 programas, a subrotina tem um nome que não tem nada a ver com a rotina principal, cada um vai estar num lugar, eu não consigo encontrar, que tenho que ficar procurando. Aqui não. Peça 02, peça 02 sub, vai aparecer um embaixo do outro. Então, um tem relação com o outro. A outra dica, sempre numerar as linhas da subrotina com números que você reconheça ela. Se der um erro dentro da subrotina, na minha subrotina, eu sei que se der um erro numa linha que é numerada com um decimal mais um 1, 71, 61, 81, 101, tudo que terminar em 1, eu sei que é uma linha de programa da subrotina. Eu não vou ficar procurando erro no programa principal. E do programa principal termina tudo com 0. Eu poderia ter feito de outra maneira. Vamos dar uma olhada no nosso programa principal lá. Então, meu programa principal termina por volta do 110. Eu poderia ter numerado minha subrotina a partir do 200. Aí,
tudo que tem número acima do 200 está na minha subrotina. Eu consigo localizar onde é que está o erro. Então, como é que a gente vai agora chamar a subrotina dentro do programa? A gente vai clicar aqui embaixo no suporte. Quando eu clico em suporte, o menu vertical muda. A gente vai utilizar um programa que está aqui dentro do Turning. Qual que é esse programa? Qual que é o programa que se chama, que executa o desbaste da peça? É o Stock Removal. Quando eu clico em Stock Removal, ele abre essa janelinha de auxílio. Se eu quiser umas dicas a respeito do que significa isso tudo, eu clico aqui no i. Se eu quiser mais dica, eu abro o manual Sinumerik que está lá disponível para vocês. Se você quiser mais dica, você pega esse vídeo que eu estou gravando agora. Então, quem que é o NPP? É o nome da subrotina. Então, deixa eu abortar aqui. É peça 02, então vai ser peça 02 sub. Aí eu sei porque é o jeito que eu nomeio as coisas. Então, aqui eu vou pôr o nome da minha subrotina. PECA, eu não uso cedilha, 02 sub. Detalhe, maiúscula e minúscula pouco importa. Pessoal, não está aparecendo isso no Teams? Estou vendo uma minha cara enorme aí no Teams. Hã? Por que o seu estava aparecendo minha cara enorme? Cara. Porque eu tenho que gravar essas imagens, né? Então, se tivesse aparecendo minha cara, não tinha nada a ver. Então, repetindo, então. NPP é o nome da subrotina. O MIDI, e ó, ele diz aqui embaixo, Infeed Depth. O que é Infeed Depth em inglês? É profundidade de corte. Então, a gente vai trabalhar com uma profundidade de corte de 2 milímetros. Finish Allowance é quanto eu vou deixar de material para dar o acabamento depois, porque essa é uma subrotina de desbaste. Eu vou deixar... Oi? Isso não sai, né? Do programa quando a gente reaver. Como que é? Isso não sai do programa quando a gente reaver. Pode sair depois de vencer o blanco. Não entendi. Quando a gente abre o pede programa, é abrir de novo. Ele não salva as dimensões do plano, essas coisas. Ele salva isso? Salva. Vou mostrar já. Então, vamos lá. Então, o Fall Z é sobre metal na direção Z, ou seja, sobre metal de topo. O Fall X é sobre metal no diâmetro. O Fall é sobre metal no contorno. Então, a menos que você esteja fazendo coisa muito específica, é melhor você definir o sobre metal só no contorno. Se você puser sobre metal no Z, E ou no X, mais no contorno, ele vai somar os sobremetais. Então, a gente vai usar aqui um sobremetal de 1 milímetro. Meio milímetro. Meio milímetro. Aí, a velocidade de desbaste, roughing. Roughing é desbaste. Velocidade de avanço no desbaste. Porque nesse programa eu tenho condição de fazer também o acabamento. Então, a velocidade de avanço no desbaste, se não me engano, a gente tinha também convencionado meio milímetro, a mesma que está lá no programa principal. Meio milímetro por giro. Plunging é o que a gente chama em torneamento de mergulho. O que é mergulho? Quando eu vou fazer não um canal, mas quando eu vou aprofundar dentro da peça.
na lousa lá. Se eu for fazer algum torneamento dessa maneira, assim, ó, isso daqui é um mergulho. Quando eu estou fazendo sinais longe do final, eu consigo trabalhar numa determinada velocidade. Quando eu vou fazendo mergulho, eu vou ter que tirar mais material. O volume de material que eu vou tirar é maior. Então, a gente normalmente diminui a velocidade de avanço quando a gente vai fazer mergulho. Essa peça nossa não tem nenhum detalhe feito em mergulho. Portanto, eu não vou nem especificar aqui, eu vou deixar esse 001 aí. Ele não aceita zero nesse lugar aqui. E finish é para o acabamento. Eu não vou fazer o acabamento usando o ciclo 95. Poderia. Por que eu não vou fazer o acabamento usando o ciclo 95? Para fazer acabamento, eu vou pôr outra ferramenta. Então, quando eu trabalho dentro do ciclo 95, ele não troca de ferramenta dentro do ciclo 95. Então, eu só consigo fazer desbaste e acabamento dentro do ciclo 95 quando eu vou fazer tudo com a mesma ferramenta. Pare 9. Isso está lá no manual do Sinumeric. Isso é bom porque ele é rápido. Não está aqui, eu vou ter que trazer para cá. Depois eu abro o manual, mas deve estar no Teams. Dá uma olhada no Teams. Se eu não pus no Teams, aí eu vou fazer isso já. Está difícil de ler aqui. É, 01 aqui, ó. Esse manual aqui. Então, nesse manual, agora eu vou tentar localizar aqui a... O que está mais aí? Eu não estou conseguindo ver. Aqui é o quê? Aqui? Beleza. Deve estar lá para a página 85, mais ou menos. Deixa eu botar aqui. Não. Um pouco antes disso daqui. Cara, aqui tem um recurso para procurar. Eu detesto isso, então acabo nunca usando. Tem um search aqui ou não? Para registrar a palavra, não. Está aqui, ó. Estamos perto, estamos chegando. R$ 94,95. Está aqui, ó. Ciclo 95. Então, quando você vai lá na página D60, aqui, ó. Aqui ele diz o que é o VAR lá. Página. D61 ou 100 e quanto que está aqui?
105? 106. Então, aqui ele diz, e ele dá uma figurinha aqui, o que é cada um dos vários. O que a gente está pré-programado lá, se você olhar no software, o default vem o 9. 9 é desbaste e acabamento longitudinal. O que a gente vai usar é o 1, que é o desbaste longitudinal. Então, vai clicando no quadradinho até chegar no número 1. Aqui eu vou deixar para vocês brincarem depois. O que é o Dual Time Path Length, ou DT e DAM? Daí é quebra-cavaco. Vocês já usinaram peça de alumínio no torno? Sim. Não forma um cavaco longo, você não tem que ficar tirando cavaco? Essa função aí, ele para e avança, de maneira que o torno dá alguns giros na mesma posição, então vai quebrando o cavaco. Então, é uma função de quebra-cavaco usada para materiais que têm a tendência de formar cavaco longo. Então, essa duplinha aqui, o DT é quanto tempo ele fica parado e o DAM é de quanto em quanto comprimento ele para. Então, sei lá, a cada 10 milímetros eu paro, por exemplo, 20 voltas, 20 giros. Se eu tiver com o torno a 2.000 giros por minuto, vamos pegar uma conta mais fácil, 1.200 giros por minuto, 20 giros vai dar meio segundo. Então, é rapidinho. Mas posso dar menos do que 20, posso dar 2, vai dar 5 centésimos de segundo. O retraction path, se eu quiser que depois que eu terminei o meu desbaste, eu quiser afastar em relação à subrotina que eu fiz. Então, ele vai somar, vai pegar meu último ponto da subrotina e vai jogar mais longe. A gente vai deixar 0, porque a gente já deixou o nosso último ponto da subrotina um ponto adequado, que não vai ter risco, não vai ter trombada nem nada. O último detalhe. Quando eu fizer a subrotina... bom. Aí, quando eu finalizo, ó, o que ele faz? Ele gera essa linha de programa aqui. Era essa a sua pergunta, Gustavo. Vai salvar tudo? Leonardo? Era essa a sua pergunta. Vai salvar tudo que eu estou fazendo? Salva nesse negócio aqui. Eu vou numerar manualmente essa linha. Poderia usar o renumber, mas eu vou numerar manualmente. Detalhe, e se eu quiser alterar? Vou ter que redigitar tudo de novo? Vamos dizer que eu quero alterar só... eu digitei peça 02 e era programa 02. Não, eu vou trazer o cursor nessa linha onde está a subrotina que eu acabei de utilizar. Deixa eu só voltar aqui, espera um pouquinho. Então, saí, terminei meu suporte e tal. Opa, tem um erro. Eu tenho que alterar essa linha aqui. Mas eu quero alterar só um detalhe. Eu quero mudar a velocidade de avanço, eu quero mudar a profundidade de corte. Então, eu vou vir de novo aqui em suporte e vou clicar em recompile. Ele vai abrir o programinha, os detalhes que eu acabei de preencher. Se você clicar em ciclo 95, ele vai gerar uma nova linha daquela. Não pode clicar outra vez. Desculpa. Vou dar uma borda aqui. Vamos dizer que, eu quero mexer, eu venho aqui no suporte, turning, e vou dar stock removal. Olha o que vai acontecer. Ele gera outra linha. Ele não altera aquela primeira linha. Oi. Fala mais alto e claro que o professor é surdo. Se você não souber exatamente onde é que é o erro, como é que você vai corrigir? Mas posso refazer tudo? Sim. Mas você vai ver que isso é muito complicado. Você entender nessa montanha de número que está aí, o que é cada uma das... O que é cada daquelas informações, é possível, mas é extremamente complexo. Mas entendi a pergunta agora. O que o Gustavo perguntou... Leonardo? Não, Gustavo. O que o Gustavo perguntou foi o seguinte: em vez de eu voltar aqui no recompile, deixa eu achar meu mouse aqui.
Em vez de eu voltar aqui no recompile, eu posso simplesmente ir lá na linha de programação e alterar o número? Pode. Só que para eu entender essa salada de número aqui, o que é cada uma das coisas, é complicado. Desculpe. O comando o quê? Como chega no recompile? Tá. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, a gente está programando, a gente está com essa cara aqui, tá ok? Aí, para eu ir parar no recompile, eu tenho que primeiro selecionar a linha onde está que eu quero refazer os dados, que eu quero recompilar. Então, eu ponho o cursor na linha. Depois que eu pus o cursor na linha, eu clico em suporte e aqui no menu vertical, recompile. E aí eu posso alterar, posso mudar o vale, posso mudar qualquer característica aqui. Vamos ver se funcionou? Faltou só um detalhe aqui. O que faltou no meu programa? Primeiro, faltou eu pôr aquelas notas introdutórias, lembra? Então, o que eu vou pôr aqui? Primeiro, eu vou pôr MSG, bug, peça 02. Perdimos. Aí aqui embaixo eu vou pôr ponto e vírgula, blank, 82 por diâmetro. Eu vou chutar o diâmetro aqui, mas eu acho que é isso mesmo, 53,6. Aí no próximo eu vou pôr as ferramentas. Ferramenta 1, SCAC, R1212. Ferramenta 2. Em vez de escrever um, escrever depois um. Ferramenta 1. Ferramenta 2. Se não me falha a memória, eu escolhi a SDJC R1212. O 1212 é o tamanho da ferramenta, o R é de direita e o SDJC é o formato da ferramenta. Então, toda ferramenta SDJC tem o mesmo formato. 1212 tem um tamanho, 1616 é maior, 2020 é maior. Se é R, ela é para corte à direita. Se ela é L, é para corte à esquerda. Se ela é L, ela é neutra, ou seja, ela corta à esquerda e à direita. Então, acho que tem tudo aí. Vamos ver se rodou? Assim que eu achar meu mouse aqui. Aqui. 3D View. Vamos tirar o símbolo. Vamos pôr um número de parâmetro legal aqui para rodar não tão rápido. Vamos pôr 5. Ok. Então, toda essa sequência de movimentos é feita por aquela subrotina que se chama ciclo 95, que é aquela subrotina enorme que eu mostrei para vocês. De onde que ela pega as informações para fazer isso? Da subrotina que você gerou. Bom, o que a gente fez aí? Desbastei. Quanto que é no desenho? Quanto que é esse diâmetro aqui? Vocês lembram? Diâmetro maior? 50. Se eu der 2 cliques aqui, quanto está marcando aqui? 50,799. Por quê? Porque eu deixei sobre metal. Se eu vier aqui
Era 12. Está com 12.900 qualquer coisa. Por quê? Porque eu deixei sobre metal. Então, o ciclo 95 calculou e deixou sobre metal para mim. O que nós vamos fazer agora? Vamos terminar esse programa. Uma vez, ó, o que eu fiz aqui? O G0, X0, Z50, né? O G0, X50, Z50, eu fui para o ponto de troca. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a ferramenta de acabamento. Qual que é a ferramenta de acabamento? Alguém lembra? T4, aí D1 tem que pôr, D1, D2, D3, dependendo do que você criou. T4, D1, M6. O que vai dar errado aqui quando tentar rodar? Jean, o que vai dar errado? Quem sabe? Vai dar um erro. Não. Quê? Não. Vamos rodar para vocês verem o erro. Vou deixar assim. Hã? Vai o quê? Não, porque eu não devo o M3 ainda, mas ainda está em tempo, né? Então, lembrando, ó, minha ferramenta está lá no X50, Z50. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o perfil da peça. Agora eu não vou mais passar. Então, não tem mais essa regra aqui. Agora eu vou fazer o perfil. Então, o que eu vou fazer agora? Vou trazer minha ferramenta aqui, já no diâmetro de 12. Vai dar um pouquinho para baixo, né? Porque eu tenho o pedal aqui. E agora eu vou programar todo o perfil da peça, certo? Errado, eu já programei isso. Tem um cara que chama prog02 sub e tem o perfil da peça. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o prog02 sub. Entendeu? Então, primeiro eu vou aproximar lá naquele ponto, que eu vou pôr o Z um pouquinho para frente, o X, não, o Z um pouquinho à frente da peça. Então, eu vou dar G0, X12, né? Lembra que o diâmetro era 12? X12 e T2. Então, aproximei. Aí, eu não tenho nenhum comando dentro da subrotina que liga o torno, que liga o fuso. Então, eu vou ter que dar esse comando aqui, M3. Vou ligar o fuso. Agora, eu vou chamar lá o PK02 sub. Então, na hora que eu chamar essa subrotina, ele vai executar aquela sequência de comando que está dentro da subrotina. Quando chegar no M17, ele vai voltar para o programa principal. E onde que ele vai estar? Ele vai estar aqui, né? Ó. Lembra que a subrotina saía e deixava a ferramenta aqui em cima, no final. Então, daqui, eu já estou encostado da testa, eu posso ir Z0 para o ponto de troca. G0, X. Vou pôr um X um pouquinho maior aqui. 56, Z50. Aqui também, por 56. Para ter certeza que não vai dar trombada. Aqui também. Aí. Então, todo ponto de troca eu estou pondo X56. Deixa eu ver se tem algum detalhe a mais que eu quero pôr aqui. Ah, é. Quando eu vou trocar a ferramenta, depois que eu acabei de executar o ciclo, eu posso parar meu fuso, né? Eu não preciso continuar rodando. Então, para a parada do fuso é M5. O M3 liga o fuso no sentido horário, M4 liga o fuso no sentido anti-horário.
Isso. E M5 para o fuso. Se não for isso, a gente vai descobrir daqui a pouco. Então, aqui dei o M3, liguei, acabei de rodar e vou dar aqui parado no fuso de novo. M5. Vamos numerar isso daqui. 10. 10. Ok? E vamos rodar agora o que acontece. Olha o erro que eu prometi que ia dar. Mas eu não criei a ferramenta, por que ele está me dizendo que o número de ferramenta é ilegal? Ele está dizendo, olha lá, bloco 160, o número de ferramenta é ilegal. Bloco 160, T4. Se eu for aqui, a ferramenta T4 está aqui. Por que ele deu esse erro? Isso daqui está simulando o quê? Está simulando a máquina, certo? O CNC, adivinha o que eu fiz na máquina? Então, o que eu tenho que fazer? Tem que informar para o CNC que ferramenta tem na posição 4. Onde que eu informo isso? Aqui, né? Ó. Opa. Deixa eu dar um... F10, F3, aborte, agora sim. F10, F2. Eu só tenho aqui a ferramenta 1, se eu der um over... 2, desculpa. Se eu der um overview, eu só informei para a máquina que ferramenta que eu pus na posição 2. Eu posso ter posto na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas se eu não informar para ela não existe. O fato da ferramenta estar lá fisicamente, para o software, não tem nenhum significado. Então, eu tenho que vir aqui e colocar uma nova ferramenta. New to, ferramenta do tipo 500... Não, desculpa, o número da ferramenta é ferramenta 4, tipo da ferramenta 510. A posição de corte, como a corte à direita, posição 3. Ok. Agora eu pus a ferramenta, vou só pôr aqui o raio dela é 0,4. Essa é uma informação que você tira do catálogo da ferramenta. Quando você compra a ferramenta, na caixinha vem essa informação também. Agora eu posso voltar para o software lá, ele vai rodar. F10, F3. Eu vou dar um reset aqui, porque um edit, porque como eu criei a ferramenta lá, depois que deu o erro, eu vou resetar o sistema. Já entrou, queria parar aqui. Eu não tornei facear, é óbvio, né? O faceamento a gente faz uma vez só. Então, a frente da peça aqui continua com a cor do faceamento, com a cor da ferramenta que faceou. E agora ele vai executando o perfil. Agora, se eu pegar aqui, o diâmetro 49,922, ou seja, estou com 8 centésimos de erro aqui. Isso é por causa de raio de compensação, por causa de alguma coisa do tipo. Pontinho aqui, ó, 11,970, 3 centésimos. Beleza? Tá tranquilo?
Não, Davi? Não, Daniel? Perguntei se tá tranquilo, o Daniel fez assim. Bom, deixa eu encerrar a gravação disso daqui, porque acabou ficando super longa.